Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast. O podcast onde abordamos os diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas conversas. O Vítor Santos. Olá, Vítor. Olá, bom dia a todos. Viva, Vítor, viva. E o José António Silva. Viva, Zé Tó. Tudo bem? Tudo, Bom Zé dia. Tó. Viva. Ora, hoje, no episódio de hoje, então decidimos focar a nossa conversa nas diferentes formas, ferramentas, recomendações para os nossos ouvintes que estão a dar os primeiros passos, não é? Molhar os pés aqui na inteligência artificial, ou até mesmo que já sejam experientes em inteligência artificial e conhecem outras pessoas que querem começar e crescer nesta área. O que é que vocês lhes podiam aconselhar? Se calhar aqui algumas ideias novas, não sei. É um tópico que nos têm falado que devíamos abordar aqui no podcast, então nós decidimos, claro, como é evidente, ir atrás desse feedback e aqui estamos então a dedicar um episódio à aprendizagem, no fundo, de ML e inteligência artificial, machine learning e inteligência artificial. Pronto, eu acho que vou lançar aqui o repto. Nós, os três, de uma forma ou de outra, estamos a influenciar aqui a próxima geração de pessoas a entrar neste mundo. Se calhar lançando aqui o repto de por onde começar, o que é que aprender. Não sei se, Zé Tó, se queres começar tu a pensar. Sei que vocês na DevScope têm também uma academia onde recebem aqui muita gente que quer dar os primeiros passos neste mundo. Qual é a tua visão aí deste tópico? Força. Pensei que ias começar pela academia, mas pronto. Sim, é justo. Vamos começar aqui de uma forma, se calhar, um bocadinho mais prática e depois vamos aprofundando. Sim. Para ser sincero, assim, a AI para nós é cada vez mais uma competência transversal e não é uma questão de fazer um ramp-up altamente científico no universo da inteligência artificial, mas há pessoas que vêm com esse background e que continuam a trabalhar dessa forma connosco, mas eu diria que os outros 80% chegam-nos de curiosidade, de interesse, porque ouviram falar que estas profissões têm mais saída, que estão neste momento na moda e, portanto, as pessoas querem caminhar nessa direção. E, portanto, é normal que muitos dos nossos candidatos cheguem com essa ideia de que data science is sexy e, portanto, há que caminhar nesse sentido. Na prática, o que nós tentamos fazer, e fazemos isso com todas as turmas que entram, com todos os grupos que entram de alunos, é passar por determinados conteúdos de introdução e que passam muitas vezes por coisas simples, por perceber a diferença entre fazer um código explícito ou treinar uma máquina para gerar o código por nós, portanto, perceber essa diferença entre codificar de uma forma explícita ou ensinar com dados a que o algoritmo se aproxime de um resultado ótimo. E esses princípios nós podemos fazê-los de muitas formas diferentes. Portanto, podemos fazer com exemplos muito básicos com Pythons e PowerShells e coisas do género, como podemos pegar nos Power BIs e nas ferramentas hoje em dia de Office e começar a explicar estes conceitos. Mas há outras técnicas. Há sites, e depois podemos partilhar aqui no fim alguns exemplos de sites, como o caso da Google, Experience Machine, ou uma coisa qualquer assim no género, ou Learning Machine, que é Learning Machine. É Learning Machine. Que é um exemplo também muito bom e muito direto, até para crianças, de como é que nós podemos mostrar como é que as máquinas começam a perceber, por exemplo, no caso do Learning Machine, a visão por computador ou o microfone do próprio portátil, como é que podem começar a aprender gestos, como é que nós os treinamos, quais são os erros que acontecem, porque é que nós temos que dar mais exemplos, porque é que nós temos que tentar resolver as ambiguidades, para ajudar a máquina a tomar decisões de uma forma mais correta. E, portanto, essas fases iniciais muitas vezes é para expor as pessoas a estes tópicos. E o que nós queremos com isto, acima de tudo, é que
sei lá, passado uns meses ou passado uns anos, quando a pessoa for confrontada com determinado tipo de desafio, não escolha corretamente que ferramentas é que deve usar e que esforço é que deve dedicar àquilo. Se aquilo é um trabalho que deve ser feito com ferramentas deste género ou se isto deve ser feito de outra forma. Portanto, aqui é um bocado ensinar as pessoas onde é que se deve aplicar determinado tipo de estratégia. E, portanto, depois os exercícios podem ser mais ou menos avançados, mas chegamos a ter turmas em que acho que os melhores exemplos que tivemos foi há um ano, tivemos uma semana inteira em que todos os dias tinha uma pessoa diferente que trabalhava com inteligência artificial que explicava como é que usava um determinado tipo de tecnologia da AI e nesse dia lançava um desafio também para eles fazerem, para depois apresentarem no dia seguinte. Portanto, durante 5 dias, 5 profissionais de ramos completamente diferentes de AI explicaram desafios e lançaram-nos as ferramentas. E as ferramentas foi coisas desde Python, coisas básicas, até usar soluções quase tipo o DataIQ, uma ferramenta completamente visual e muito, muito intuitiva. Mas foi um passar por vários tipos de ferramentas e foi muito interessante. Portanto, para eles ficarem com uma ideia melhor do que é que podem fazer com a AI. Eu acho curioso também o facto, ainda há bocado por acaso estávamos em off a falar disso, o facto de cada vez mais, e tu mencionaste isto um bocadinho ao passar e só quero sublinhar esse ponto, cada vez mais as pessoas que estão a entrar na academia convosco e à procura destes. Pronto, entrar neste mundo, e tu estavas a dizer, não é? Data Science é sexy, não é? Cada vez mais temos pessoas a entrar nesse mundo, não são necessariamente, ou desmistificando um pouco, não são necessariamente engenheiros informáticos de formação Não. que vieram e que fizeram o caminho tradicional em que aprenderam a programar e que depois, pronto, não é? Começaram a explorar isto. São pessoas que vêm de todas as áreas e que estão a adquirir estas skills e hoje em dia e a conseguir ter sucesso. E hoje em dia é fácil programar. Não acho, nunca achei. Acho que tem a sua ciência, não é? Precisa aprender, como toda a arte, todo o craft na vida tem que ser aprendido, mas programar não é muito complexo. Principalmente quando pensamos que estamos a programar linguagens mais script-based e não tanto orientado a objetos, se bem que há bibliotecas diferentes, com padrões muito mais complexos em inteligência artificial, para a qual já até é mais abstrato do que com objetos. Podemos estar a trabalhar com agentes, podemos estar a trabalhar com níveis de abstração um bocadinho mais não tão intuitivos, vamos dizer assim. Mas, contudo, para a ML e para muito do Deep Learning, estamos a falar em scripts, não é? Estamos a falar em script languages, como Python ou R, onde estaríamos num nível de entrada, do ponto de vista da linguagem de programação, até bastante baixo. Por isso acho que... Força. Mas sabes uma coisa que não é surpresa, já não é surpresa, mas a quantidade de vezes que nós encontramos pessoas, e os nossos clientes às vezes têm uma equipa interna de data science, e quando nós percebemos que eles estão a trabalhar se calhar estão a gastar 90% do tempo deles a fazer processamento de dados, e estão a fazer aquilo em Python, e nós estamos a pensar naquilo e pensar, mas com tantas ferramentas bastante mais produtivas, mais intuitivas no mundo do analytics, não é? De business intelligence, esta malta está aqui a fazer um trabalho, ou seja, estão a gastar a maior parte do tempo deles a fazer trabalho que noutras áreas de experiência que são muito mais fáceis de fazer, muito mais intuitivas, e estão a perder montes de tempo, basicamente. Portanto, já estão num nível de engenharia, se calhar, de automatização, etc., que naquela fase exploratória, em que eles deviam estar a tentar perceber e a tentar melhorar a qualidade dos dados e a fazer correções dos dados, etc., estão a trabalhar a um nível muito baixo em termos de ferramentas. E às vezes falta um bocadinho de pragmatismo nestas pessoas. Eu lembro que o Rui Quintino falava muitas vezes sobre isto, que era tipo, quando iam destes desafios de Kaggle, etc., viam a equipa dele, a primeira coisa que fazia era pegava no Power BI e punham-se a brincar com os dados. E os outros estavam lá, os outros já estavam no scripting a fazer coisas. E
e eles estavam naquela de, ok, deixa-me cá explorar os dados, correr aqui umas coisas de AutoML, com data IQs e coisas do género, e vamos primeira noite, deixa ficar isto aqui a trabalhar, e vamos brincar aqui com os dados, vamos ver isto, vamos ver o que é que aqui anda. Mas é uma parte muito importante dentro do ML. Antes de começarmos a criar o modelo, é entendermos o negócio e entendermos os dados, não é? Quer dizer, é por aí que se começa. Por isso acho que é um bom princípio. Sim, mas poderes bifurcar logo isto e dizer assim, ok, deixa de fazer aqui um bocado de brute force para tirar algumas estatísticas e perceber os dados de uma forma estatística e vamos trabalhar aqui ao lado, visualmente, de uma forma exploratória. Não é provavelmente com o Jupyter Notebooks que nós vamos conseguir fazer exatamente a mesma coisa que fazíamos, se calhar, numa outra ferramenta qualquer de limpeza de dados. Claro. Não é? Um Power Query do Power BI pode nos ajudar muito a limpar os dados e a preparar os dados e a juntar com outras coisas que, se calhar, nesta fase de preparação, pode ser bastante mais produtivo do que estar a usar ir direto para outro tipo de ferramentas. Bom ponto, é verdade. Vítor, também, se calhar agora passando um bocado para mim e para ti, que estamos também em tempos diferentes e de formas diferentes, mas também estamos a influenciar e a criar aqui a base de aprendizagem para muitas gerações. Tu, em particular, já estás a fazer isto há algum tempo e em várias áreas de ML e de AI. Qual é a tua visão sobre aprender AI hoje em dia? Olha, eu diria que se eu quisesse aprender AI, a melhor coisa que eu tinha a fazer, se calhar, era ouvir os podcasts Building Future AI Portugal. Isso seria, talvez, o primeiro passo. Mas, fora disso... Estás a falar daquele podcast que só fala de problemas éticos e de... Acho que é esse. Mas eles não há o risco de eles desistirem. Pois, há sempre o risco de uma pessoa cair para o lado de exaustão. Isso é verdade. Mas mesmo assim... O pior ainda, juntarem-se ao outro lado, daqueles que fazem manifestações e dizem, não, isto, temos que parar isto já, porque senão, como é que chama aquela rede? Skynet, senão o Skynet vai nos escravizar a todos. Pois, tudo pode acontecer, isso é um facto, e nós já sabemos que no que respeita a AI, que é sempre um pouco difícil. Mas, enfim, eu tenho vindo a ensinar no ensino superior, inteligência artificial desde 1997. Portanto, já dei muita cadeira da AI e de várias maneiras, já agora. Houve uma altura que, por exemplo, até antes do Pré-Bolonha, dava uma cadeira que na verdade eram duas, era a inteligência artificial 1 e a inteligência artificial 2, portanto era uma cadeira anual, dividida em duas partes. Com Bolonha, depois todos os cursos passaram de 5, ou quase todos, de 5 para 3, e passou-se a ensinar coisas diferentes. Mas eu queria talvez aqui explicar qual é a minha perspectiva. Eu acho que a inteligência artificial é uma área muito vasta. Uhum. Nós na inteligência artificial temos coisas que são, por exemplo, reconhecimento de imagem, reconhecimento de voz, a parte de data science, os sistemas periciais, a robótica, o próprio machine learning é uma sub-área da inteligência artificial. Portanto, é verdade que, ainda para mais, eu acho que há uma certa confusão de conceitos hoje em dia. As pessoas confundem data science com inteligência artificial. A data science é uma área de aplicação da inteligência artificial. Portanto, eu penso que há aqui até dificuldade de perceber o que é a inteligência artificial hoje em dia, porque está de tal forma na moda esta questão da data science que as pessoas já acham que data science é igual à inteligência artificial. Isso não acham isso, acham que machine learning é igual à inteligência artificial e não é nada disso. Portanto, o que é que eu acho? Acho que, em primeiro lugar, a inteligência artificial é uma disciplina transcendente. O que é que eu quero dizer com isto, ser transcendente? Quer dizer que ultrapassa a própria computer science. Os impactos da inteligência artificial estendem-se a vários setores, desde a filosofia até a psicologia, a questão das questões sociais, do emprego. Portanto, a inteligência artificial é muito mais do que um conjunto de algoritmos. Mas, porém, é sobretudo, do ponto de vista de computer science, um conjunto de algoritmos. E portanto, como é que isto se ensina? Eu acho que eu defendo que primeiro deve ser feito um enquadramento, explicar o que é a inteligência artificial, precisamente neste contexto de transcendência,
Depois explicar quais são as áreas e sobretudo, para separar bem estes 3 grandes áreas da inteligência artificial, os algoritmos que são inspirados em raciocínio, muitas vezes chamamos da escola clássica, dos algoritmos conexionistas, redes neuronais, por exemplo, não só, mas redes neuronais, e a escola evolutiva. Portanto, eu acho que isto deve ser explicado o que é inteligência artificial. E, a partir daí, então, o que eu acho é que depois é possível ter grande especialização. É possível e deve-se ter grande especialização. Por exemplo, se eu quiser focar em redes neuronais, eu tenho imensas redes neuronais. Dentro das redes neuronais ainda posso focar, fazer um zoom para Deep Learning, que é um tipo de redes neuronais, por exemplo. Mas dentro do Deep Learning ainda posso focar, por exemplo, em, vamos imaginar, em Recursive Learning, que é outro subtipo de redes neuronais, neste caso as LCMs e as GRUs, e por aí fora. Mas se eu quiser focar em reconhecimento de voz, ou síntese de voz, que já são 2 coisas feitas de maneira completamente diferente, também tenho uma sub-área. Portanto, há muitas áreas de especialização da inteligência artificial. Portanto, eu diria que talvez aquilo que faça sentido é uma abordagem top-down, começando por explicar o que é realmente a inteligência artificial, a sua transcendência, quais são as áreas e depois então de entrar num aspecto mais técnico. Depois, como é que as pessoas se enquadram aqui? Pessoas com diferentes backgrounds. Eu direi que depende também do que é que nós queremos da inteligência artificial. Hoje em dia, nós temos maneira de utilizar a inteligência artificial, já aqui também falámos de Auto Machine Learning, Auto AI, mas até as ferramentas de Data Science. Eu consigo utilizar a inteligência artificial sem programar uma linha de código. Esta é que é a realidade, não é? Bom, depois resta saber se sabemos exatamente o que é que estamos a fazer ou não. Isso queremos saber. Não podemos não estar a saber o que é que estamos a fazer, mas também podemos ser-nos indiferentes. Acreditamos piamente no algoritmo, não é? E, portanto, eu acho que a inteligência artificial pode ser ensinada de formas diferentes. Se eu posso ensinar um algoritmo, já que foi numa rede neuronal, vamos imaginar que eu estou a ensinar o algoritmo de retropropagação, que é um método de aprendizagem na gradiente descendente para uma rede neuronal, um determinado tipo de rede neuronal. Bom, eu posso ensinar a programar, posso ensinar matematicamente, portanto, a falar do gradiente descendente, e posso dizer, olha, está aqui uma API, e pronto, olha, está aqui feito, chuta para lá os dados e treina a rede com estes dados, por exemplo. Ou até melhor, até posso não ter uma API. Posso estar a utilizar uma ferramenta como SPSS ou SAS e simplesmente com o rato faço drag and drop e pronto, e estou a utilizar aquela rede neuronal, por exemplo, que é uma boa rede neuronal para reconhecer padrões, por exemplo, não é? E portanto, há aqui muito desafio. Contudo, se fosse ensinar para as pessoas, digamos, no secundário, eu acho que a inteligência artificial podia começar a ser abordada no secundário, eu tenderia a explicar mais o que é, qual é o impacto que tem na nossa sociedade, para o bem e para o mal. Isto era o que eu tentaria ensinar. Digo eu, em termos do secundário. Ao nível de bachelor, na universidade, depende obviamente dos cursos, e nós temos cursos em Portugal de vários tipos. Temos os cursos que são puros de inteligência artificial, e temos quando eu sei, não há nenhuma licenciatura em inteligência artificial, mas há cursos, por exemplo, nós temos na nossa escola, por exemplo, um curso de ciência de dados, onde é obviamente ensinado inteligência artificial, logo a partir do primeiro ano do curso. Eu aí era da opinião que se deveria seguir esta espécie de afunilamento, tanto de começar por explicar o panorama geral e depois então afunilar em especialização. Eu depois não queria dizer mais uma coisa, aqui um bocadinho sobre as diferentes áreas de aplicação, que também é interessante pensar-se na aplicação da inteligência artificial a diferentes áreas. Por exemplo, a medicina, não é? Deixa-me lançar aqui a pergunta aqui também para o Marcos. Para o Marco, desculpa.
da tua experiência, porque tu se calhar lidas muito mais com clientes e com empresas que têm dentro das equipas muitos técnicos e muitos programadores, etc. Mas para uma pessoa já com experiência que queira caminhar neste sentido do know-how de machine learning, qual era o caminho que tu recomendarias a um cliente desses? Imagina que ele, no fim de uma reunião, chamava-te ao lado e dizia: pá, eu estou a pensar investir nesta área. Eu acho, pronto, essa pergunta surge-me, efetivamente, quase nesse formato. Agora. Pois, imagino. E a verdade é que, tal como o Vítor estava a dizer, AI é uma área muito vasta e tem várias sub-áreas. E dependendo do que é que o cliente quer efetivamente pegar e por onde é que quer começar pronto, a explorar, vai ter aqui caminhos diferentes que poderá seguir. A maior parte dos clientes, quando está a começar, e já falamos disto nos podcasts mais atrás, vai querer resultados rápidos. E acho que isto também, esta nova geração também está muito ligada a isto. Nós estamos muito formatados hoje em dia a ter resultados muito rápidos. Pá, Tipo ir ao Google, ao YouTube, procurar um vídeo tipo e fazer logo. como é que E se troca esta peça da máquina de lavar. Exatamente, de momento já és o técnico especializado. Daqui um bocado de facto, já montas a tua casa. Tu vês 5 vídeos do YouTube e montas a casa toda. Já não Com inteligência artificial. Exatamente, e o resto a gente vai descobrir pelo caminho. O servidor está a correr na China e a processar quem é que entra e sai de casa, mas não há problema nenhum. Mas a realidade é que eu quando comecei a programar, eu lembro-me perfeitamente, fazer um programa do zero, né, que era a única maneira que nós tínhamos. Tínhamos que ler um manual complexo, tínhamos um tempo de arquitetura bastante longos, um planeamento de projeto, e podíamos ser agile ou não ser agile, nem sequer estou a falar disso. Tinha muito tempo, ok? Produzir algum bocado de código que realmente estivesse pronto para funcionar demorava tempo. Aprender uma framework nova demorava tempo. Não digo que demorava meses nem anos, demorava dias. Hoje em dia, eu meço as minhas iterações, seja de AI, seja de código, seja do que for, em horas, ok? Eu num dia faço várias coisas. Hoje em dia, fazer um programa, a primeira iteração de um programa, um POC, não vou demorar semanas a fazer. Eu vou ter, naquele dia já tenho conclusões para tirar. Por isso, eu próprio já estou um bocado nesse mundo do fast satisfaction para tudo, basicamente, para a aprendizagem e tudo. Por isso, os clientes também estão nesse formato, não estão à espera de ver aquilo rápido. Eu acho que mudares uma coisa destas é estruturante ainda hoje. Por isso, tu não consegues facilmente pegar e começar logo a entrar nas partes mais profundas da inteligência artificial. Contudo, tal como tudo o resto, a inteligência artificial já tem áreas onde é bastante acessível. Eu acho que muitos dos nossos ouvintes que se calhar estão a começar a querer dar os primeiros passos, ou clientes que queiram começar a dar os primeiros passos e que têm um problema concreto, vamos imaginar que têm um problema de, olha, estavas a usar detectar as pessoas que estão a entrar. Se calhar têm um problema de computer vision, eles querem contar o número de pessoas que está na loja, ou querem contar, querem fazer um sistema qualquer que faz tracking, faz heatmaps dentro de um dado espaço. Com vídeo, em vez de ser com imagem, ou querem processar um conjunto de fotografias para detectar anomalias que têm, que os técnicos tiraram fotografias a coisas no field e estão a processar aquilo à mão e querem tirar algo manual dali, ou então com linguagem natural, querem interpretar os fóruns todos os e-mails todos que recebem para fazer algum tipo de triagem mais inteligente, ou querem pôr um bot a funcionar. Essas coisas parecem muito complexas para quem nunca fez, para quem está mesmo do zero. Dependendo do teu ponto de partida, isto é rocket science, ok? Mas não é. Por isso, eu acho que há aqui uma curva de aprendizagem muito baixa para uma parte que eu vou usar o que o Vítor disse aqui uma vez e até num painel em que nós tivemos há pouco tempo também disse, que é usar a nossa Strong Weak AI, não é? Aquela weak AI que faz tarefas muito específicas, já nem sequer precisamos de aprender, na minha opinião, praticamente nada de machine learning
efetivamente ou da AI efetivamente. Estamos a usar o que eu gosto de chamar os pre-built models. Alguém já fez esse trabalho, já pré-construiu e nós estamos a usar esses. Esse, para mim, é o ponto de entrada. E seria um ponto de entrada muito interessante para aprendermos a usar APIs e quase como uma foundation para nós começarmos a embeber a inteligência artificial nas nossas aplicações, nas nossas vidas e nos nossos programas. No nosso life cycle seja do que for que estamos a fazer, se somos médicos e estamos a querer fazer alguma coisa para melhorar a minha produtividade no meu dia a dia, tem para aqui um conjunto de tarefas manuais que estou a fazer. Por que não utilizar a inteligência artificial para fazer essas tarefas, desde que, não estejamos a usar a inteligência artificial de uma forma errada, e pá, aqui não peguei no exemplo do médico por acaso, eles estudaram ética, por isso conseguem entender se o que estou a fazer é eticamente reprovável ou não, mas há lá os modelos disponíveis para fazer muitas destas coisas. Pronto, depois temos o resto, que é, eu quero montar uma equipa de inteligência artificial. Aí, honestamente, formar a equipa que têm, pronto, é um bom caminho. É um caminho que vai demorar algum tempo para os formar efetivamente capazes de montar modelos. Eu acho que há ferramentas de entrada, há níveis foundational de entrada e depois há níveis avançados que nós queremos estar. Para os níveis avançados, começarmos a trabalhar. Cá estavas a falar de Python. Pronto, essa malta que pega no Python e começa a desbravar com TensorFlows e tudo, assim, há grande modelos de Deep Learning e começam mesmo a desbravar aí terreno dessa forma. Portanto, esse nível já é um nível que não é trivial chegar. É fácil pormos alguns modelos a correr, mas sermos proficientes, entendermos os modelos, sabermos porque é que o modelo não está a convergir. Isso requer um entendimento de... o Vítor estava aqui a falar do gradient descent e vamos montar. Temos que entender o que é que o gradient descent está a fazer, o que é que o backpropagation está a fazer para conseguirmos efetivamente entender quando ele não converge. Porque quando ele funciona, como tudo na vida, quando funciona, eu não aprendi nada e para todos os efeitos também não precisava de saber muito mais do que o happy path para aquilo funcionar. Por isso, é a minha opinião. Vamos forçar, então. Eu fazia aqui uma ponte, se calhar não é sequer tão avançado como isto, mas noto isto também na programação, no Object Orientation, etc. Há uma grande diferença entre um developer pegar numa nova API, pegar num novo componente, pegar numa nova classe e começar a usar. Okay? Portanto, documentação, é aquilo que estavas a dizer, os exemplos são todos EpiPath e aquilo é espetacular e é mesmo brilhante e vai ser super prático. Mas ficas contente quando corres uma coisa daquelas, ficas logo com um sentido de satisfação espetacular. Olha, já fiz um modelo de deep learning, detectei um carteiro. Sim, mas no caso da programação tu começas a usar. E é intuitivo, a API é fácil, os exemplos são intuitivos e começas a usar. Resolves o teu problema. Há uma grande diferença, esse mesmo programador, não sei se está capaz de ele próprio fazer um componente, ele próprio fazer uma API para outros usarem, porque isso já requer outras skills que já não são assim tão fáceis de lá chegar. E nestas áreas de Machine Learning nós temos muita coisa neste momento que está disponível, quase pesquisar, encontrar e usar, e os programadores devem começar a usá-las, ok? Porque há muitos problemazinhos pequenos que se resolvem muito facilmente reutilizando estas técnicas de computer vision, como estavas a dizer, e outras que são muito, muito úteis para detectar outliers, para detectar anomalias, coisas que são muito mais fáceis de fazer com estas ferramentas e podem começar a usá-las já. Há livrarias, até por exemplo, para trazer para dentro dos projetos .NET, para trazer modelos já treinados e usá-los dentro do código, embebê-los dentro do código. Isto é relativamente fácil de começar e as pessoas devem avançar para isso sempre que entenderem que aquele problema se resolve melhor com este tipo de técnica. Daí até começar a construir coisas mais avançadas. Provavelmente vão precisar de um caminho, como estavas a dizer, para começar a perceber
mais implicações e coisas que não são, nuances que não são assim tão diretas de determinar. Mas isso faz parte do caminho de qualquer profissão e de qualquer skill. Portanto, nós não podemos estar a criar uma barreira muito alta a estas profissões, quando na realidade isso é como qualquer outra skill. É preciso dedicar algum tempo, é preciso fazer um caminho. Aquilo que nós tentamos fazer também é tentar ajudar as pessoas a não seguir um caminho muito difícil. Yep. E se calhar ficarem menos entusiasmados com esse caminho. Bom, eu queria também aqui dizer mais uma coisa, que ainda sobre Data Science. É preciso ver que, por exemplo, na parte de Data Science são precisos outros skills que não só de algoritmos de inteligência artificial. Por exemplo, grande quantidade de skills da área da estatística, nomeadamente na pré-preparação dos dados. Por exemplo, é preciso saber normalizar os dados, standardizá-los, às vezes transformá-los, portanto, passá-los de discretos de contínuos para discretos, por exemplo. É preciso saber também, muitas vezes, reduzir a dimensionalidade dos datasets. Portanto, há aqui uma série de tarefas que no fundo, não é meramente, são obrigatórias, não é meramente chegar lá e pôr o algoritmo. Por outro lado, tem que saber qual é o algoritmo. Porquê? Porque se não souber qual é o algoritmo, a pessoa vai usar o algoritmo errado e claro que não obtém resultados corretos e além disso também não sabe interpretar os resultados. Não é? Portanto, estas coisas também têm que ser ensinadas. Por outro lado, também há uma coisa importante, é que a maior parte dos algoritmos tem a parametrização. E não é indiferente a parametrização do algoritmo. Portanto, eu tenho que saber o que é que estou a fazer em termos do algoritmo. Não é? Vou dar um exemplo básico. Se eu tiver a utilizar um algoritmo de clustering, por exemplo, da estatística, o K-means, eu tenho que definir o número de clusters que eu quero. E tenho que saber como é que eu defino. Portanto, que obriga-me a ter um pré-requisito. Se estiver a usar, por exemplo, uma rede neuronal, competitive neural network, por exemplo, uma SOM, um Self-Organization Map para fazer o mesmo clustering, eu também tenho que saber conhecer, tenho que saber, por exemplo, que tenho que definir qual é como é que vou definir as distâncias, não é? Se é o que é euclidiano, se é uma distância de Minkowski, se é o que é, e tenho que saber também configurar o parâmetro da vizinhança. E tem que saber o que é que isso significa, definir o raio da vizinhança no contexto de uma soma. Estou só aqui a dar estes pequenos exemplos. Portanto, não é muito normal em estudantes de bachelor ou estudantes até de mestrado estarem a construir novos algoritmos. Porque é relativamente difícil propor um novo algoritmo no sentido de propor um novo algoritmo de inteligência artificial. Isso é difícil, eu diria que isso está mais para o conceito dos doutoramentos. Dos doutoramentos, não é? Portanto, contudo, porquê que importa perceber estes algoritmos? Porque, de facto, eles são utilizados em contextos diferentes e temos várias hipóteses de algoritmos de diferentes famílias. E, portanto, há trabalhos cujo o interesse, para o nível de mestrado, é comparar precisamente os algoritmos uns com os outros. Vou dar um exemplo. Eu, para fazer forecasting, posso utilizar redes neuronais, já que falei nelas, por exemplo, uma LSTM ou uma GRU. Posso usar algoritmos de estatística, como os ARIMAs, os ARMAs, os SARIMAs, essas coisas, não é? Sim. Posso usar programação genética. Sim. Posso usar SVMs, não é? Posso usar tudo isto. E tudo isto, todos estes algoritmos têm pontos fortes e pontos fracos. Portanto, na regra geral, o que nós ensinamos a este nível do mestrado é precisamente perceber qual é o algoritmo. Não exatamente construir um novo algoritmo. Portanto, é mais nesta lógica. Mas eu queria falar aqui de um outro assunto, que me parece também, talvez ainda mais relevante, que tem a ver com o aspecto prático da inteligência artificial. Antigamente era anos 70, 80, mais ou menos, a inteligência artificial era uma coisa isolada. Eram sistemas isolados. Usava-se muito a ideia dos shells. Não é? Trabalhava-se num shell, numa concha.
Por exemplo, eu trabalhei bastante nos Aglets, que era uma concha da IBM em Java. Portanto, a inteligência artificial estava ali dentro. E agora não é assim. A inteligência artificial é completamente, como já disse aqui o Zé, transversal. Portanto, o utilizador exige que os sistemas tenham alguma inteligência. Desde a app que está no telemóvel até qualquer sistema. Eu quero inteligência disto. Então, como embeber a inteligência artificial dentro dos vários sistemas? É uma questão. Portanto, eu acho que é muito relevante hoje em dia. Isto significa que, de alguma forma, as pessoas que vão inserir estes algoritmos de inteligência artificial têm que ter conhecimentos de programação e dos próprios algoritmos, sob pena de não os poderem inserir de forma eficiente dentro dos serviços. O que cruza com outra coisa, que é em que medida é que a inteligência artificial pode servir as outras áreas. E é que nós sabemos que muito. Já aqui falei da saúde, mas não só da saúde, da educação, não é? De uma forma geral, a inteligência artificial serve todas as outras áreas. E, portanto, também importa um pouco ensinar quais são, para as pessoas que não são de inteligência artificial, como é que eles podem tirar proveito da inteligência artificial. E, por exemplo, importa explicar a um médico em formação que pode utilizar a inteligência artificial, por exemplo, fazer reconhecimento automático em raio-x ou até mesmo em ecografias. Isto só para dar um exemplo. E o que é que ele pode esperar? Estamos aqui a falar de imagiologia, por exemplo, o que é que ele pode esperar da ajuda da inteligência artificial na área de imagiologia? Importa explicar a uma pessoa, por exemplo, da área da educação, em que medida é que a inteligência artificial pode ajudar, por exemplo, a identificar problemas de aprendizagem dos estudantes, antes mesmo de professor ter reparado em alguma coisa. Por exemplo, não é? E, portanto, eu acho que há aqui vários níveis de ensino, depende muito do destinatário. Eu há pouco estava a dizer que achava que isto devia-se começar a falar de inteligência artificial logo desde o secundário, introduzindo. Aliás, nós temos um projeto, já agora, que está a correr neste momento, de ensinar miúdos do nono ano a desenvolver um bot, um chatbot, com uma pequena inteligência, utilizando, já agora passo aqui a publicidade, o Dialogflow, a concorrência, mas é isso, não é? Portanto, a ideia é portanto, passar a ideia de como a inteligência artificial pode ajudar no diagnóstico médico, por exemplo, não é? Isto só para dar aqui um exemplo disto. Por outro lado, eu também queria aqui dizer que há uma coisa que, pelo menos a mim, neste momento há uma moda de parece que tudo quanto é algoritmos, sobretudo machine learning, tem que ser programados em Python. Em Python. Não é assim de todo, hein? Não é assim. Qualquer linguagem, ok, permite implementar algoritmos de inteligência artificial. Portanto, isto é que é a realidade da coisa, não é? Portanto, o Python, pronto, neste momento é porque temos realmente uma série de APIs que são disponibilizadas em Python e pronto, torna-se prático utilizar estas APIs, não é? Mas, na verdade, seria exatamente igual se elas estivessem escritas em Java ou em C++, ou outra coisa qualquer. Não é? Eu acho que agora tocaste aí também num ponto que acho que era importante também sublinharmos, que é qual a linguagem e quais as bibliotecas que realmente hoje em dia estamos a dar primazia, vou dizer assim. Quais são os que realmente estão a vingar? Se eu tivesse que investir, onde é que eu iria investir? Na minha opinião, se quem está a entrar neste mundo ainda não sabe programar, entrar numa linguagem de programação um bocadinho mais avançada, tipo um C++, por exemplo, ou até mesmo um C#, pode ser uma curva de aprendizagem da linguagem um bocadinho mais steep, mais inclinada, desnecessariamente. O Python, na minha opinião, acho que é um bom ponto de entrada. Até porque já houve aqui uma luta muito grande entre R e Python e estavas a falar, Vitor, ainda agora da questão da estatística. Para quem vem do mundo da estatística, o R é relativamente um passo pequeno, provavelmente até já andaram perto da sintaxe o R, por isso
do ponto de vista de exploração de dados e tudo. Mas o Python nem é assim muito longe do que é o R, na minha opinião. Dito isto, eu acho que para quem já sabe, por exemplo, eu fiz o shift, ok? Eu comecei do C Sharp, eu vim do C Sharp. Na realidade, eu vim do C++ e do Java, academicamente, para o C Sharp, e depois do C Sharp dei o salto para Python. Hoje não me vejo a usar outra linguagem para ML senão Python, honestamente. Só porque já estou... Deixa-me só dizer-te uma coisa. O Python tem muita desvantagem, é? Sim. Vamos Eu lá ia ver. dizer O Python é exatamente uma isso. linguagem interpretada, ocupa muita memória, não funciona em mobile, quer dizer, não funciona bem em mobile, há uma série de catrafadas. Yeah. E já agora, para um gajo purista, eu não gosto em particular de linguagens untyped, já agora, aliás, acho que tinha dito isto no outro dia. Mas se tu fores pensar no Python, o Python está longe de ser uma linguagem como tem virtude, de tudo, não é? Pelo menos na minha opinião, não é? Esta coisa, vamos lá ver. Se tu quiseres performance, usa o C Sharp, ou C++ direto sobre a máquina, não vais usar uma linguagem interpretada. O Python não, é uma linguagem interpretada. Sim. Às vezes as pessoas acham que eu estou a dizer isto porque está de tal forma na moda, desculpa ter-te interrompido, mas continua. Não, fizeste bem. Complementaste exatamente o que eu ia dizer. Eu disse, já não me vejo a usar Python. E depois ia dizer exatamente isso, mas tenho total noção que quando quero performance e tudo, vou parar a outra linguagem. E eu recomendava, para quem está a começar, sim, agarrem no Python, comecem porque a curva é mais pequena. Há muita biblioteca, vai-vos ajudar imenso. Mas depois também, se vocês começarem a querer usar Deep Neural Networks e começarem à procura de performance, vão começar a encontrar bibliotecas em C pronto, correspondentes e com mais performance, ou então em C Sharp, por exemplo. Estou-me a lembrar da Cognitive Toolkit, é o Microsoft Cognitive Toolkit, acho que é isso. CNTK. Cognitive Toolkit. Pois, when é de Cognitive, ok. Bem parecia que só tinha 3 palavras e 4 letras, estava a fazer tilt agora a sigla. Mas o CNTK funciona em múltiplas linguagens e para Deep Neural Networks é extremamente performante. Por isso, eu comecei a explorar em Python e hoje eu uso Python para estas questões, mas quando quero usar Deep Neural Networks assim mais a sério, eu vou usar o CNTK e o CNTK é uma biblioteca que eu depois vou programar em C Sharp, novamente. Por isso, eu acho que há aqui tanta escolha. Por isso, começar a ganhar os foundations, e na minha opinião, eu no curso que leciono, as pessoas não têm base de programação. E o que aprendem acima de tudo é os foundations, entendem o que é que os modelos fazem, porque é que eles funcionam, como é que eles convergem, quando não convergem, porque é que não estão a convergir, o que é o backpropagation, o que é que são estas ferramentas, no fundo, que depois estão dentro dos algoritmos a atender. No fundo, levantar o véu da magia da inteligência artificial, para deixar de ser magia e passar a ser uma coisa muito mais parte da estatística do que propriamente do plano da automação pura. Pronto, isto é um sonho que não existe ainda, não é? E mesmo quando existir, é como qualquer outro. Rocket Science, para o Rocket Scientist, não é Rocket Science, não é? Pois depois de aprendermos alguma coisa, deixou de ser assim tão complexo. Não é nada artificial, é mesmo estatístico. Exatamente. Força. Estás-me a lembrar aqui de um exemplo muito interessante que eu acompanhei de perto, porque lembro da minha filha falar sobre isto quando passou pela cadeira de estatística na faculdade. Ainda tens essa experiência, não é? Que as tuas filhas ainda agora também passaram por esse processo de aprender este mundo. Este processo de andar a entusiasmar teenagers para estas áreas e depois ver o caminho mais à frente que seguiram é muito interessante. Mas deixa-me contar aqui uma história do primeiro ano da faculdade. O Carlos Soares, no Porto, foi convidado pelo professor de Estatística para fazer ali uma interação a meio da cadeira de Estatística. E então ele foi dar uma aula, ou umas aulas
machine learning dentro da cadeira de estatística. Ou seja, o que eles fizeram ali foi inverter um bocado aqui as coisas. Aqui estávamos a falar há pouco de é preciso perceber de estatística para usar determinadas coisas de machine learning. Eles lá fizeram ao contrário. Meteram um exercício de machine learning no meio da cadeira de estatística para motivar os alunos para a cadeira de estatística. Ou seja, foi muito giro. E aquilo, na altura, na prática, foi perceber algumas coisas e fazer um exercício de Rapid Miner e fazer uma competição de Kaggle. Portanto, isto numa cadeira de estatística. E não sei se isto não foi o primeiro, segundo ano, foi no início do curso. Obviamente aquilo teve repercussões, não é? E para quem picou ali e percebeu, ok, para lá, isto até é uma forma interessante de olhar para a estatística. E eu já estou a perceber aqui o papel das máquinas e da automação e como é que isto pode ser muito mais potenciado, não é? Com uma escala completamente diferente. Isso vai criar um bichinho. E como tu dizes há pouco, as pessoas que não são da área de programação perceberem determinados conceitos, provavelmente vai ser o essencial para que mais tarde, quando estão a tomar decisões de negócio dentro das suas empresas, dentro dos seus projetos, de escolherem o que é que deve ser guardado, o que é que não precisa de ser guardado, como é que os dados devem ser correlacionáveis com outras coisas, o que é que não devem destruir nos dados ao longo do tempo para garantir que, se um dia quiserem fazer alguma coisa com aqueles dados, se perderam esse rastreio, se perderam essas correlações, se perderam aquele histórico de alterações, provavelmente não vão conseguir fazer grande coisa com os dados. Eles estão estragados. Estão incompletos. E isso é muito mais difícil de resolver. E, portanto, já não é a primeira vez que nós vamos a um projeto, fazemos um projeto usando ferramentas de machine learning para chegar ao fim, apresentar os resultados e chegar à conclusão, pronto, agora o que é preciso fazer? É preciso fazer estas alterações nos vossos processos para passar a guardar isto quando fazem, por exemplo, uma intervenção para trocar uma peça, um disjuntor que avariou. Se calhar é preciso começar a guardar qual é o número de série daquilo, ou guardar qual é o fabricante da peça que foi substituída, da peça que lá estava antes, etc. Se nós não guardarmos determinado tipo de coisas, muito dificilmente vamos conseguir fazer coisas relevantes no futuro. Como, por exemplo, perceber se determinado tipo de fabricante, ou se determinado tipo de série, ou se determinado tipo de modelo de uma determinada peça é suficientemente reliable, ou se podemos esperar que ela possa trabalhar X anos ou apenas uns meses. Portanto, isto são decisões que ou nós trabalhamos nos processos e começamos a perceber porque é que guardamos esses dados e começamos a perceber porque é que determinadas empresas têm vantagem sobre outras empresas, não é? A quantidade de dados que estão a guardar. Eu acho, sim, estás a falar de um ponto importante também, isto mais na linha do que tu tinhas perguntado antes, também fazendo aqui a ponto para os nossos ouvintes, que era o que é que as empresas, quando perguntam que querem entrar neste mundo, quais são os primeiros passos que deviam estar a dar, e esses passos são claramente começar a olhar para o que já conseguem fazer com os dados atuais, e acho que é um bom ponto de partida. Um exemplo muito básico para estarmos aqui também a dar coisas muito esotéricas. Imaginemos que uma empresa de caminhonagem que tem tem centenas de viaturas no terreno, não é? E está a tentar perceber se há ou não há fuga, se há ou não há roubo de combustível. Não é? O consumo médio de uma viatura pode ser um parâmetro, mas isso é uma média muito grande, não é? Está muita coisa agregada nisso. Provavelmente cada condutor, cada tipo de carga, cada tipo de transporte, cada tipo de segmento do mapa que é percorrido e as condições do tempo e as condições da carga que vai no caminhão, etc. Se esses dados não estiverem a ser guardados, se estivermos apenas a ver este caminhão gastou mais que a média, gastou mais que a média por muitas razões possíveis, não é? Se nós não tivermos esses dados guardados, é muito difícil dizer aquele transporte que por acaso até ia vazio, por acaso até foi uma estrada numa altura que não tinha problema nenhum, a temperatura perfeita e não sei o quê, aquilo não devia ter gasto tanto. E portanto ali se calhar, naquele segmento sim, provavelmente houve um problema qualquer com o consumo excessivo de combustível. E se as empresas não tiverem sensibilidade para isto, e se não começarem a pensar, ok, este tipo de processos de negócio eu devia estar a guardar este tipo de informação,
muito dificilmente no futuro vão poder fazer um algoritmo para detectar fraude automaticamente, porque não tem estas peças lá dentro, não tem estes dados. Né? Verdade. Sim, e eu acho que isso é uma parte também importante da discussão, que é por onde começar, do ponto de vista de uma empresa, para aprender as coisas. Antes das hard skills, nós precisamos de dados para conseguirmos depois fazer alguma coisa que as nossas equipas poderem trabalhar. Um bom ponto. Falando também, se calhar, agora, Vítor, a nível de formação, pá, eu acho que hoje em dia, antigamente, quando eu me formei, não havia nenhuma especialização efetiva direta logo do início em machine learning nem em inteligência artificial. Se quisesse entrar neste mundo, o caminho, claro, era ir para engenharia informática, ciência, ou de engenharia, ou na Faculdade de Ciências em Computer Science, em Ciências de Computadores, fazer um caminho que fosse por aí. Até se calhar, na minha opinião, mais na Faculdade de Ciências do que propriamente numa Faculdade de Engenharia. Hoje em dia já temos vários, estavas a falar dos bachelors, não é? Tanto bacharelato como de mestrado e até mesmo pronto, há muito o doutoramento depois é o que nós quisermos na realidade. A área já está a ser estudada há bastante tempo. Mas hoje em Portugal já temos muitas opções, tanto de pós-graduação como de mestrado, como de licenciatura / bacharelato, no fundo, que se queira fazer. Queres comentar um bocadinho o panorama que tu já estás neste mundo, já estiveste em várias faculdades e já viste os primeiros passos hoje comparado com o que era antes? O que é que tu sentes? Eu acho que, pelo menos quando eu me licenciei, já nessa altura, no meu bachelor, tinha uma cadeira de inteligência artificial, mas era essencialmente uma cadeira de Prolog. Eu acho que isso foi o que aconteceu a maior parte das pessoas. A inteligência artificial era baseada em Prolog. Portanto, o que nós fazíamos é aprender a programar Prolog, fazer um sistema dedutivo que terminava, regra geral, com um trabalho de construir um mini expert system, um sistema pericial, não é? Exatamente. Eu aprendi a inteligência artificial no mestrado na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, em que fiz várias cadeiras, tive, portanto, com o professor Lógico Coelho, uma cadeira sobre agentes, depois fiz 2 cadeiras sobre redes neuronais artificiais. Na altura estavam agrupados em neurocomputação e neurodinâmica, coisa que depois caiu um pouco em desuso. E tive também cadeiras de machine, uma cadeira só de machine learning. Portanto, eu acho que a partir ali dos anos 90 começaram a ser oferecidos ao nível do mestrado várias cadeiras de inteligência artificial, à medida que as pessoas foram completando os seus doutoramentos em inteligência artificial. Portanto, digamos, uma segunda geração, não é? De professores e começaram a ensinar, acabar os seus doutoramentos e começaram a ensinar a inteligência artificial. Portanto, os pioneiros, não é? Portanto, o Maia Neves, no Minho, o Álvaro Coelho, o Muniz Pereira, portanto, todos eles que foram os pioneiros, não é? Começaram a criar a escola. E, portanto, de repente, começámos a ter know-how de inteligência artificial em Portugal, não é? E isso fez com que começasse a haver oferta de disciplinas de inteligência artificial. Hoje em dia, eu acho que é garantidamente uma das maiores comunidades, a comunidade de inteligência artificial, que se organiza de várias formas. Temos a Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial, já aqui tivemos o nosso convidado, o Luís Paulo, que é o presidente, também já tivemos o Paulo Novaes, que era o anterior presidente, não é? E eu acho que, neste momento, a maior parte dos cursos de Engenharia Informática e Sistemas de Informação já têm pelo menos uma cadeira de Inteligência Artificial. Apareceram também agora licenciaturas de Ciências de Dados, que é um bocadinho diferente, mas que uma parte importante das Ciências de Dados é realmente a Inteligência Artificial. Há já mestrados em Inteligência Artificial, são bastante recentes, curiosamente. Mas, por exemplo, a FEUP tem um mestrado que terá 2 anos, 3, talvez. Não tenho bem certeza. Do técnico também talvez tem. Acho que não é muito mais do que isso. Mas também neste momento já há em Portugal mestrados só sobre
sobre a inteligência artificial. Portanto, neste momento é possível encontrar em Portugal mestrados de inteligência artificial ou mestrados em ciência de dados. Portanto, quem quiser fazer um mestrado em inteligência artificial já não precisa de ir para a França ou para a Inglaterra. Portanto, nós temos já, e todos, na minha perspectiva, com um corpo docente muito competente. Estes mestrados são, como está a dizer, alguns deles são muito focados em data science. O caso, por exemplo, dos mestrados que nós temos na nossa escola, na 9MS, e outros são mais abertos. Por exemplo, o caso do mestrado da FEUP e até do ISEP. Já agora no Porto, o ISEP também tem um mestrado em inteligência artificial bastante interessante, não é? Para dar aqui um exemplo, não é? Que são mestrados em que já são mestrados de inteligência artificial, realmente. Porque aquilo que eu estava a dizer no início continua a acontecer. Por qualquer razão que ainda não consegui entender, as pessoas confundem machine learning com inteligência artificial e data science com inteligência artificial. Acham que é a mesma coisa. Ou melhor, até de uma forma redutora. Acham que inteligência artificial é igual a data science. Pronto, é uma coisa um bocado estranha, mas... Eu acho que tem mais a ver com... Tem mais a ver com esta fase da tecnologia e neste momento está associado muito a estes problemas de machine learning e deep learning networks que realmente resolveram muitas coisas recentemente. E isso é uma espécie de um halo que se criou à volta destes resultados e há uma expectativa muito grande neste momento à volta destas soluções. Não quer dizer que o resto da área científica não continue a evoluir, mas que neste momento há um efeito muito maior nesta área do que noutras, não é? Sim, mas deixa-me só dizer agora, dar uma curiosidade. Por exemplo, Data Science, na Faculdade de Engenharia, na Universidade do Porto, a Data Science, historicamente, as cadeiras de Data Mining tiveram na economia. Não sei se vocês estão a ver, portanto, porquê? Porque esta coisa da Data Science está perfeitamente ligada à economia e como eu estava há pouco a dizer, há uma parte importante da Data Science que está ligada à estatística. Por exemplo, os métodos preditivos, regressões lineares, não lineares, logísticas, não é? Bom, são métodos baseados na econometria, e a econometria é uma área da economia, não é? Portanto, é uma disciplina onde a economia se suporta, pelo menos, não é? E portanto, isso aconteceu. Também, já agora, isto também há esta tendência de uma série de escolas de economia, por exemplo, a da Nova, também ensina Data Science. Mas é um pouco diferente ensinar Data Science do que estar a ensinar Inteligência Artificial. Não é a mesma coisa, não é? Portanto, isso que eu estava aqui a dizer. Sim, mas depois tens Machine Learning que está a entrar, por exemplo, no qualquer curso mais técnico do género, sei lá, eletrónica, com a robótica, acabam por ter que entrar em Computer Vision. E hoje em dia Computer Vision, nesta altura, já é toda baseada nestes métodos e é uma diferença brutal em termos de resultados, não é? E, portanto, é normal que algumas destas práticas vão atravessar várias áreas de competência e vão ser mais usadas seguramente. E bem. Sim, concordo. E só se calhar desmistificar o último ponto, que é... Pronto, nós estamos aqui também a falar. A formação académica é uma maneira estruturada de nós conseguirmos também adquirir este conhecimento. Há bocado estávamos a falar dos YouTubes e de andar a construir a casa vendo vídeos do YouTube. Mas existe um ponto intermédio entre os dois, não é? Existe muito curso online hoje em dia, também muita formação para self-paced, self-taught. Se os nossos ouvintes que estejam agora a pensar, pronto, então a única hipótese que eu tenho é sacar umas bibliotecas e andar a explorar
não consigo usar a ver vídeos no YouTube, então tenho que tirar uma formação profissional. Há muitos cursos e até muitas faculdades, como estou a falar no MIT, a Nova, por exemplo, também tem o Elements of AI. Por isso, existem várias universidades à volta deste mundo que criaram os seus programas para Data Science e para AI, que também são excelentes. O Coursera está cheio de cursos muito interessantes sobre isto e estas plataformas, Pluralsight, Coursera e tudo mais, têm estas formações criadas por próprios docentes e pelas próprias instituições que também fornecem estas certificações. Por isso, eu acho que existe muita coisa online. A própria Microsoft, falando eu disso, temos aqui algumas certificações que têm um learning path associado a elas e têm livros e pronto, e no final depois tem a certificação, como é o caso do AI Fundamentals, para quem quer começar. Eu acho Exatamente. que uma boa forma de conseguirmos estruturadamente estudar estes conceitos e as ferramentas por trás desses conceitos. E depois temos o AI Engineer Associate, não é? Se quisermos depois fazer assim um bocadinho mais, arregaçar as mangas e ter uma certificação um bocadinho mais hands-on nestas ferramentas. Por isso, há aqui várias hipóteses e acho que, honestamente, pessoalmente, antes de passar para a nossa rúbrica, deixo só a mensagem que acho que hoje, se tivesse a começar hoje, em vez de ter começado há uns anos atrás, teria feito a mesma escolha, como é evidente, de ir para esta área porque gostei, ainda hoje gosto, mas tinha muito mais ferramentas do que tinha Pronto, eu gostei muito de Prolog, ok? O Vítor lembrou-se, foi até o Vítor que falou disso. Gostei muito de Prolog e até tive competições de Prolog e tudo, foi muito divertido. Pronto, mas hoje It's a Brave New World, há muito mais coisas agora, é muito mais divertido estarmos hoje a fazer isto do que está uns anos atrás, na minha opinião. Sim, e no meu caso também ele falou off com o Maia Neves, lembrou-me aqui do meu professor também lá do Minho, e onde eu tive Prolog. Mas foi um dos pioneiros da inteligência artificial. É verdade. Agora, penso que está jubilado já, penso que estará jubilado, talvez. Mas olha, infelizmente eu nunca mais usei o Prolog. Portanto... Olha, eu ainda fiz umas coisas depois de ter dado a cadeira, mas profissionalmente também confesso que nunca cheguei a usar Prolog. Mas pronto, mas é aquelas coisas da vida, a pessoa vai avançando. E avançando então, nós também então, para a nossa rúbrica. Bora então. Bem-vindos à nossa rúbrica AI News, o segmento que faz parte do final dos nossos episódios, onde cada um de nós traz uma notícia ou links que sentiram que são relevantes e que surgiram no nosso radar nas passadas semanas, claro, com os nossos comentários. Os links são todos publicados aqui na descrição do episódio, por isso, se quiserem ler ou ver na íntegra o que nós estamos aqui a falar, é só verem na descrição e clicarem nos links. Se calhar passo, Vítor, a palavra a ti para abrir hoje a nossa rubrica de hoje. O que traz tu para nós hoje? Conta-nos. Bom, eu trago um link, que é um link para o YouTube. É um link para os vídeos do primeiro simpósio de filosofia IA, onde aliás tu participaste também. E tu também? E eu também, participámos. Só o Zé Tó é que não veio do Porto. O próximo simpósio já agora penso que vai ser no Porto. Portanto, sim, sim. Será, não está ainda definido. Mas eu queria aqui dizer duas coisas. Primeiro, acho que foi um momento extraordinário de discussão entre filósofos e pessoas da Computer Science. Não teve grandes apresentações, teve apenas 3 keynotes que fizeram apresentações usando slides. Portanto, na verdade, foi tudo debates, mesas redondas. Debates entre os participantes com múltipla origem, portanto, desde pessoas da agronomia até pessoas da medicina, até pessoas da filosofia, da informática, da matemática, das letras, do direito. Portanto, esses debates foram primeiro debatidos entre os participantes da mesa, mas depois pela audiência. E este link que eu estou aqui a propor que vejam é precisamente tem os filmes dessas apresentações, dessas mesas redondas. E vale a pena ver. Também está com grande qualidade. A Câmara Municipal de Alcochete foi quem nos ofereceu
o auditório, fez aqui algo com muita qualidade. Depois, a última coisa que eu queria dizer é que no final do simpósio, que teve a duração de 1 dia e meio, e as pessoas assistiram do princípio ao fim ao simpósio, ficaram completamente contentes com o simpósio, mas no final foi produzido um manifesto com 7 pontos, que visa, no fundo, criar as bases desta área em Portugal, da área da filosofia da inteligência artificial. E que está publicado, portanto, que qualquer ouvinte pode ver o manifesto, e mais, pode propor alterações, adições. Ele vai estar em discussão pública até, penso que 21 de novembro. Portanto, quem quiser propor alterações ao manifesto, ele está em discussão pública. E eu recomendo vivamente que vejam estes debates, porque são mesmo muito interessantes, de uma riqueza extraordinária, que resulta precisamente da diversidade de backgrounds e de opiniões que os participantes tiveram. Portanto, eu acho que foi assim um momento de tal forma extraordinário que ainda não tinha acabado o simpósio, já estavam as pessoas a perguntar quando é que seria o próximo. Enfim, é a minha sugestão. Muito fixe, muito fixe. Vítor, obrigado e obrigado também pelo convite. E sim, vou só reforçar o teu ponto. Acho que as discussões foram muito interessantes. Eu gostei muito de ter participado e gostei muito do que ouvi. E a qualidade realmente está numa produção bastante boa. Passando para ti, Zé Tó, que link trazes tu para nós hoje? O que é que queres falar? Primeiro, aceitar o convite para o próximo simpósio no Norte. Obviamente que vai ser ainda melhor, porque vamos ter, sei lá, provas de vinho, a malta vai estar mais descontraída e mais solta, não é? A falar de filosofia. E portanto, vamos ter que... Não tem nada contra a Câmara de Alcochete, mas eu acho que vai ser melhor o próximo ano. Muito bom, muito bom. Olha, mas agora aqui passando aos links, eu como tinha prometido, já encontrei aqui o URL e portanto já o partilho aqui, que é o Teachable Machine, portanto é o tal site que a Google publicou e que é muito interessante, e nós temos usado isto em cenários de Coder Dojo e coisas para crianças, para adultos. Também já fiz este tipo de workshop com adultos, com os pais dos alunos, a parte mais importante deste tipo de experiência é que, de uma forma muito simples, sem instalar livrarias, sem Python, sem nada de dependências complicadas, só com browser, é possível fazer uma experiência em que as pessoas com o seu portátil conseguem programar uma máquina, conseguem ensinar uma máquina a ter um determinado comportamento e sem fazer código. Portanto, basicamente o que as pessoas fazem é dar exemplos e automatizar as reações. E isso é uma excelente forma de ensinar e começar a dar os princípios para este trabalho. Quando as coisas começam a não funcionar muito bem, dá uma boa discussão sobre quais foram os exemplos que a pessoa usou, se não tem que tirar mais algumas fotografias para tentar melhorar a detecção daquele gesto, daquele símbolo. E, portanto, começamos a trabalhar aqui a questão da qualidade dos dados para que os algoritmos tenham um efeito melhor. Numa brincadeira, as pessoas conseguem construir uma espécie de uma máquina de DJ em que vão fazendo gestos à frente do browser e conseguem produzir sons e fazer animações. É um exemplo muito interessante. Na mesma linha, e era o exemplo que eu tinha para hoje, há um site também que é o Machine Learning for Kids, .co.uk, que aqui já são mais exemplos, mais diversificados e é mesmo já para ensinar adolescentes e crianças sobre estas temáticas. E, portanto, os exemplos são todos montados desta forma, é construído em cima de tecnologias muito comuns para estes segmentos, para este tipo de utilizadores, muito intuitivo e muito visual. E, portanto, tudo isto são exemplos de como começar a criar o bichinho, a começar a criar esta discussão sobre o que é usar inteligência artificial, usar o machine learning nestes casos, para ser mais correto, para os miúdos começarem a entusiasmar
por esta tecnologia. Para os adultos, eu tirei daqui o link, o Marco já referenciou aqui. Os fabricantes todos têm cursos hoje em dia de introdução a AI. A Microsoft tem o AI Fundamentals, acho que é uma daquelas coisas que qualquer pessoa pode fazer, independentemente da sua área em que está a trabalhar. Até que temos recomendado isto a pessoas que estão em áreas mais de vendas, de project management, etc., porque ajuda a alinhar conceitos e princípios e de uma forma muito prática começam a ter umas noções do que é possível, o que é que deve ser feito com AI. E pronto, a partir daí depois os especialistas podem ajudar a fazer as pontes e resolver os problemas mais difíceis, mas o importante aqui é as pessoas terem as bases. Portanto, ficam aqui estes links para a introdução. Bom ponto. E boa partilha. Muito obrigado, Zé Tó. Sem dúvida. Eu não podia não partilhar o link, por acaso já é antigo, mas da conferência que o Elon Musk fez da Tesla, onde ele apresenta o seu robô humanoide, o Optimus, não é? E apesar de ainda não ser uma coisa que nós consigamos ir comprar, mas já não é uma pessoa, fiquei um bocado desiludido porque ele também entrou a dançar, mas já não é uma pessoa vestida de robô, não é? Ele já trouxe mesmo o robô, ele também dança. Não dança tão bem como a pessoa, fiquei um bocado desiludido, confesso. Ele vendeu demasiado alto na primeira vez que ele pôs lá a pessoa com o fato de robô. Mas fiquei francamente impressionado com a velocidade com que ele passou de uma ideia para materializar um robô. Acho que prova que estamos num nível completamente diferente, noutra liga agora, não é verdade? A Boston Dynamics já distribuiu vídeos que chegam nos últimos anos para tornar a fasquia muito alta, mas tens razão. Eu acho que em termos de velocidade de iteração, o que eles conseguiram fazer em 6 meses é brutal. Yeah. Eu acho que o que me impressiona é por aí. Claro está que a Boston Dynamics dá 10-0 aqui ao Optimus. Não há aqui dúvidas pelo que foi mostrado. Agora, desmistificou bastante. Pronto, temos outros fabricantes de automóveis, a Honda, a Toyota, que anda também neste mundo da robótica há muitos anos. Sim, sem dúvida. E temos aqui um new player que entra completamente em disrupção completa do mercado e vai para pronto, e toca em tudo e num instante tem coisas para mostrar. Mas acho que ainda estamos assim um bocadinho longe. É uma máquina de recrutamento muito bem feita. O outro evento foi para recrutar as pessoas que estiveram a trabalhar neste protótipo e neste evento já estão a mostrar produto. Sim, mas é brutal. Surreal. É brutal. É surreal tu conseguires fazer isto tão rápido. Ele já se atravessou com algumas coisas, já se atravessou que ia produzir uns milhões destes e que iria vendê-los a $20,000. Okay? O que quer dizer, se fizermos a proporção dos carros, é mais qualquer coisita, mais 50%. Pronto. eu achei isto bastante engraçado. Os Model 3 de 30 mil euros também não andam aí. Mas pronto. Certo, mas mesmo assim já se atravessou 6 meses. Há um ano atrás ele não tinha nada e agora já tem um preço, um price target, já tem um produto, ou pelo menos quando já estás aí, já estás num nível onde já estás a prever um conjunto de coisas, custo, produção, distribuição. Portanto, foi muita coisa feita em pouco tempo. Sem dúvida um caso de estudo e se calhar daqui a uns anos vamos estudar nas cadeiras de gestão, vamos estudar o método Tesla como estudamos Toyota nos anos 70, vai ser igual. Portanto, há coisas que estão a ser feitas aqui em termos de processos e de engenharia e de inovação que são completamente disruptivas e não estão a dar hipótese nenhuma à concorrência. Sim, completamente. Eu acho que conseguirmos adaptar-nos, entrar no mercado, pronto, ok, isto não é um mercado onde já existam outros, mas já existem, ninguém está a vender disto assim em grande quantidade, nós ainda não estamos nessa, mas dizer que vamos produzir milhões, a Boston Dynamics ainda se calhar não promete isso, não é? Não tem esse nível, e já tem muitos anos e só se foca nisto. Isso acho bastante engraçado como é que eles conseguiram fazer isso. E depois também uma curiosidade engraçada, que é, ele anunciou o peso daquele robô.
são 73 kg, por isso aquilo pesa Uau. mesmo que uma pessoa, não é? Que não é o que a maior parte de nós, se calhar, está habituado a pensar quando imagina um robô. Imagina uma coisa que pesa, pronto, muito mais do que um humano, por isso não anda ao colo. Este aqui, pronto, é um colinho pesado, é um colinho adulto, mas pronto, também é um adulto, não é? Vai ter o tamanho de um adulto. Por isso, curioso. O link tem muitos dos tweets e tudo que houve aqui à volta, e tem muito comentário à volta disto, mas eu deixo-vos o meu comentário pessoal, que é este. Estou bastante impressionado. Não estava mesmo a contar. Estava a contar que ele anuncia aquilo e estávamos a 1 ano ou 2 anos de ele mostrar qualquer coisa a funcionar. Por bem ou mal, acho que ele conseguiu pelo menos surpreender aí bastante todo o mundo. Ninguém estava a contar, aposto. Mas havia umas pessoas que diziam, epá, porque gastar dinheiro no Twitter, porque não comprar a Boston Dynamics? Pá, mas aí eu acho que a competição É saudável. é saudável completamente, e portanto é importante. E ele já comprou a Groninger, não é? A empresa de robôs, que a maior parte dos fabricantes de automóveis compra robôs daqueles para fazer as suas linhas de produção. Sim, E portanto, se comprasse a Boston Dynamics, acho que isso acabaria por também criar aqui um vazio fora da Tesla, e esse tipo de concentrações não são boas para o mercado. Ninguém. Portanto, Para ninguém. Nem para eles, nem para os outros. A competição é saudável. As ideias que saem da Boston Dynamics nos últimos anos têm sido inspirações, de certeza, para muitas desta malta, que se depois deixar de ter fontes de inspiração, pronto, deixa de evoluir tão rápido. Concordo totalmente. E assim terminamos mais um episódio. O meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir o Building the Future é Portugal Podcast, o podcast que vos fala sobre inteligência artificial em conversas informais e cheios de conteúdo. Um obrigado enorme por mais uma conversa extremamente interessante e bem divertida aos meus parceiros neste sofá virtual. Muito obrigado, Vítor. Foi um prazer, como sempre. Muito obrigado. Espetacular. E um grande obrigado ao José António Silva. obrigado, eu. Vamos a mais. Ora nem mais. É sempre um prazer estar a fazer estes episódios convosco e divirto-me e aprendo sempre imenso nestes momentos. Um obrigado, claro, para todos vocês que estão desse lado a ouvir-nos. É para vocês que nós produzimos este conteúdo, por isso, muito obrigado por estarem desse lado e pelo vosso apoio. Caso tenham ideias ou temas que gostassem de ver discutidos aqui neste episódio, sugestões, comentários, feedback, estamos interessados sempre em ouvir. Basta nos fazerem chegar um e-mail para podcast@buildingthefuture.pt. Fiquem atentos para o próximo episódio, nas habituais 2 semanas. Até lá, muito obrigado a todos por estarem desse lado e vamos continuar juntos a ativar Portugal e a construir um futuro melhor com a tecnologia. Obrigado a todos.